Está previsto para as 10 horas. Será a altura em que o primeiro-ministro português fará um discurso de boas-vindas aos presentes. Um discurso está também previsto para o presidente do Conselho Europeu, o italiano Bettino Craxi, e também para o presidente do Conselho das Comunidades Europeias, o italiano Giulio Andreotti. Ainda o presidente da Comissão das Comunidades Europeias, o francês Jacques Delors, fará também aqui uma intervenção a somar a estas que já referi. Entre os convidados nós podemos ver figuras da vida política, da vida empresarial, da vida económica nacional, nomeadamente empresários, deputados, membros de partidos políticos e, naturalmente, membros do governo. Esta já é, naturalmente, a chegada agora formal das delegações dos países europeus que, tendo saído da Torre de Belém, chegam agora ao Mosteiro dos Jerónimos. O Primeiro-Ministro Mário Soares irá receber um a um as representações dos diferentes países. Aqui a Irlanda, Ministro Hernani Lopes, ao fim e ao cabo as mesmas pessoas com quem Mário Soares já esteve na Torre de Belém. A maioria das delegações dos países membros da comunidade é chefiada aqui pelos respectivos primeiros ministros. É o caso da Bélgica, da Dinamarca, da Espanha, da França, da Holanda e da Irlanda. E da Itália também, naturalmente. Filipe González, quatro países fazem-se representar pelos ministros dos negócios estrangeiros: a Alemanha Federal, a Grécia, a Inglaterra e também o Luxemburgo. Não há presidentes da República, naturalmente, nesta cerimónia, e o nosso próprio Presidente da República não estará nela presente, apesar de, quando toda esta cerimónia terminar, todas as delegações irão deslocar-se aqui ao lado, ao Palácio de Belém, para, juntamente também com o próprio Primeiro-Ministro português, apresentar cumprimentos ao General Ramalhianos. A Espanha está aqui presente na sua qualidade de país aderente à Comunidade Europeia e é a altura para recordar que logo à tarde, em Espanha, uma cerimónia idêntica a esta terá lugar e que contará também com a presença do Primeiro-Ministro português. A cerimónia espanhola será no Palácio do Oriente, em Madrid, e nessa altura também Mário Soares estará presente, tal como o Zé antes disse, quase que nas mesmas condições em que Filipe González aqui está. Por parte da Espanha, trata-se, no fundo, de assinar uma das 12 versões que este tratado terá. O mesmo acontecerá, naturalmente, a Mário Soares em relação à versão espanhola. Filipe González estará aqui para assinar estas duas versões. Recorde-se que será assinada uma versão portuguesa e outra francesa do Tratado de Adesão. Foi em 17 de outubro de 78 que o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Correia Gago, se encontrou no Luxemburgo com a delegação comunitária e nada faria prever que apenas quase 8 anos depois se poderia anunciar um acordo entre as duas partes, neste caso as comunidades económicas europeias e Portugal. Foi, portanto, um longo caminho que houve para percorrer, com vários ministros e secretários de Estado, a ocupar-se da mais complexa negociação
da história recente das relações externas portuguesas. Foi, aliás, um dos mais longos processos de negociação para uma nova adesão jamais feitos pela Comunidade Económica Europeia. Recorde-se que o processo grego de adesão estava no seu início ligado ao português e ao espanhol, e a Grécia faz parte da comunidade desde 1981. Estará aqui, aliás, na sua qualidade de membro já de pleno direito. Aliás, os 8 anos que demorou a negociar o processo português não são um recorde. De facto, quem detém o recorde é a Irlanda, com 11 anos que demorou a negociar a sua adesão. Já estão neste momento a chegar à mesa presidencial montada nos claustros dos Jerónimos as delegações dos 10 países comunitários, assim como o próprio presidente do Conselho das Comunidades. Logo que tivermos oportunidade, iremos identificá-los um a um. Recorde-se que Bettino Craxi, que vemos isolado agora sentado na mesa da presidência, sendo o primeiro-ministro italiano, é também o presidente do Conselho Europeu, isto é, do Conselho de Chefes de Estado e de Governo, que reúne periodicamente para tratar das grandes questões entre os Estados-membros da comunidade. A presidência da comunidade pertence, aliás, a todos os membros rotativamente, e há a ordem de precedência nessa rotação é feita, aliás, não só na presidência como em todas as cerimónias, aqui será assim naturalmente, é feita segundo a ordem alfabética do nome dos países, mas ditos na sua língua. Para se perceber melhor, direi que o Reino Unido, a Inglaterra, estará sempre em último lugar, porque o seu nome na língua inglesa, United Kingdom, começa por U e é, portanto, sempre a última na lista de precedências e nesta rotação também de presidências. Bettino Craxi, chefe de governo italiano. É este, de facto, o cenário imponente dos claustros dos Jerónimos. É esta a visão que têm aqueles que estão sentados na mesa dos mesmos claustros. Mário Soares, ao lado de Bettino Craxi. Mário Soares conversa com o primeiro-ministro irlandês, Gareth Fitzgerald. Curiosamente, os dois países com mais longos processos de adesão. A abertura desta cerimónia será feita com um discurso de Bettino Craxi na sua qualidade de presidente do Conselho Europeu. Mas antes disso está previsto, como já referi, algumas palavras de boas-vindas do primeiro-ministro português Mário Soares. Ministro Álvaro Barreto e Veiga Simão, para assistência. E também o ministro Ferreira do Amaral. Olá. Também o Dr. António Marta, um dos responsáveis por parte das negociações, pela globalidade das negociações feitas em Bruxelas. Dichiaro aperta la sessione straordinaria del Consiglio. Bettino Craxi declara aberta a sessão do Conselho. Senhor Presidente do Conselho Europeu, Senhor Presidente do Conselho de Ministros das Comunidades Europeias, Senhores Primeiros-Ministros, Senhor Presidente da Comissão das Comunidades Europeias, Senhores Ministros dos Negócios Estrangeiros, ilustres convidados. Constitui para mim uma grande honra dar a Vossas Excelências as boas-vindas a Lisboa, neste dia histórico para Portugal e para a Europa,
e agradecer-lhes, em nome do povo e do governo português, o terem querido deslocar-se à nossa capital para participar connosco nesta cerimónia de assinatura do Tratado de Adesão de Portugal às Comunidades Europeias. Ao fazê-lo, Vossas Excelências vieram emprestar a este ato um significado excepcional de solidariedade e de fraternidade europeias. Estas as palavras de boas-vindas que o Primeiro-Ministro Mário Soares entendeu dirigir. Sua Excelência, o Presidente do Conselho Europeu, Sr. Bettino Craxi. O Primeiro-Ministro italiano falará agora na sua qualidade de Presidente do Conselho Europeu. Della firma del Trattato di adesione del Portogallo alla Comunità Europea per le sue parole di benvenuto. Agradeço ao Sr. Primeiro-Ministro estas palavras de boas-vindas neste cenário sugestivo e esplêndido. Testemunhamos um momento histórico para Portugal e para a Europa. Hoje concluem-se negociações longas e complexas e abre-se uma fase nova destinada a refortalecer os vínculos antiquíssimos que unem o seu país à Europa. Estou cheio de satisfação por ter conseguido uma meta difícil: a entrada na comunidade de duas nações ricas de tradições que convivem connosco e que partilham connosco valores idênticos e uma democracia idêntica. Temos agora um objetivo mais complexo. Nasce uma Europa nova, uma Europa de 12. Confiamos que este alargamento traga novos estímulos e impulsos a uma integração crescente. A Europa deve aparecer sempre aos olhos dos nossos povos como uma construção operante que haja com eficácia para o melhoramento das suas condições de vida. Mas deve também demonstrar ser capaz de concorrer para o melhoramento da vida de outros povos que olham para nós com expectativa e com esperança, em especial os oprimidos pela fome e pelo subdesenvolvimento. E Portugal, que tem uma vocação antiga, excelente, de nação aberta ao oceano, um país projetado para além dos seus confins geográficos, poderá dar um contributo precioso. Senhor Primeiro-Ministro, no Conselho Europeu de Milão, ao qual Portugal foi convidado a participar, desejo que possam ser abordados temas profundos que abordam e que tocam o futuro da Europa, o seu futuro institucional, a realização de um mercado único, a colaboração tecnológica, uma coordenação eficaz para o desenvolvimento e a colaboração. Na esperança, pois, de realizarmos um trabalho profícuo junto, renovo os meus agradecimentos por esta celebração e os meus desejos de êxito. Caberá em seguida a palavra ao Sr. Giulio Andreotti, que é Ministro dos Negócios Estrangeiros da Itália. Eu recordo muito rapidamente que cabe ao Ministro dos Negócios Estrangeiros do país que ocupa a presidência presidir também ao Conselho de Ministros da CEE. O Conselho de Ministros é o órgão executivo da comunidade. Eu recordo também que Giulio Andreotti, nesta qualidade, teve um papel fantástico na conclusão das negociações. Senhor Primeiro-Ministro de Portugal, senhores Primeiros-Ministros, colegas Ministros do Leste, senhores Embaixadores, senhoras e senhores, sancionamos hoje, com toda a solenidade que a ocasião requer, a adesão de um novo país à comunidade europeia. Este acontecimento é para todos nós motivo de satisfação e, ao mesmo tempo, de esperança.
Antes de mais, a assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à Comunidade Europeia significa, antes de mais, a adesão que, a justo título, pode ser definida como a mais importante realização política do pós-guerra e não só do nosso continente. Tal adesão aumenta, por outro lado, a coincidência entre a Europa geográfica e a Europa político-institucional. Ao mesmo tempo, confirma, uma vez mais, que a adesão à Comunidade Europeia é o corolário da reconquista dos valores próprios de uma democracia pluralista. Isto representa uma garantia, já que no âmbito da integração europeia nunca existiu nem poderá existir um retrocesso de liberdade. O povo português contribuirá assim para a consolidação de uma Europa que, na própria especificidade dos países que a constituem, encontra a justificação do projeto político que se baseia no pôr em comum e consequente valorização dos recursos, não só materiais, de que dispõe. A Europa cresce e, mais ainda, completa-se com o alargamento e a procura de um maior e mais sólido equilíbrio entre os seus componentes. A adesão não é um processo terminado. Na verdade, a entrada de um novo país exige à comunidade novos esforços de imaginação e de vontade para conciliar interesses e pontos de vista, se não opostos, por certo, nem sempre coincidentes. O espírito que nos anima e que está na base das realizações propostas pelo Tratado de Roma deve ajudar-nos na nossa ação. Este mesmo espírito de solidariedade deve guiar-nos nos nossos progressos, nas nossas escolhas, desde que se tenha confiança no futuro e não se recue face às dificuldades. Temos pela nossa frente uma tarefa árdua que nasce da constatação das desigualdades que a comunidade se deve esforçar por combater e eliminar, precisamente através de um maior esforço de solidariedade para com os menos favorecidos. A este respeito, as disposições do Tratado de Adesão são prova da vontade da Comunidade Europeia de contribuir para a modernização da economia e o aumento das possibilidades de crescimento deste país, graças também a programas específicos de desenvolvimento nos setores agrícola e industrial. Estamos certos de que Portugal, tal como outros países que o precederam, só poderá tirar benefícios concretos da sua entrada no mercado tão vasto como o comunitário e da sua participação nos mecanismos propostos pela Comunidade Europeia para um desenvolvimento equilibrado e uniforme de todas as suas regiões e de todos os seus habitantes. A este propósito, parece-me importante sublinhar que os trabalhadores e as trabalhadoras portugueses que vivem fora das fronteiras do seu próprio país e que tanto contribuíram para reforçar os laços culturais e económicos de Portugal com os outros países europeus, poderão daqui em diante beneficiar das garantias e das vantagens a que lhes dá direito o facto de pertencerem à comunidade. O caminho que conduz um país até à Comunidade Europeia não é de sentido único. As vantagens não passam numa só direção, mas antes se estabelece uma corrente de relações mutuamente vantajosas. E também assim será desta vez. Quando em 1977 foi apresentada a candidatura deste país à Comunidade Europeia,
motivos políticos de importância capital, como a consolidação de uma democracia que, ainda incipiente, tinha corrido o risco de involução, terão ditado a resposta positiva da própria comunidade. No momento em que, ao fim de um longo processo de negociações, Portugal se torna membro de uma comunidade dos 12, pode-se, sem dúvida, dizer que as salvaguardas democráticas foram construídas pelos portugueses com as suas próprias mãos. Constatamos que a comunidade portuguesa pode dar a Portugal uma nova dimensão política e económica, em que o país possa encontrar o lugar que lhe é devido pela sua história, pela sua cultura e pelas suas tradições. A este respeito, os laços históricos, culturais e económicos de Portugal com a América Latina, com a África e também com a Ásia, representam um contributo importante para a ação em que a comunidade está empenhada, com o fim de criar, sobretudo nas áreas de maiores tensões internacionais, os pressupostos de novos equilíbrios e de novas aberturas de paz. Recorrer, como hoje faz ao povo português, a uma esperança na Europa significa manter-se fiel ao espírito da grande epopeia que levou, graças a este país, tantos valores da civilização europeia a terras longínquas. E a Torre de Belém, que viu partir noutros tempos as primeiras caravelas em direção ao Novo Mundo, simboliza hoje o início para Portugal de uma viagem destinada a concluir-se com a integração na Europa comunitária. Isto deve abrir não só para o vosso país horizontes de estabilidade económica e de justiça social. Portugal retira do apelo às suas tradições e da sua experiência amadurecida ao longo da história mais de um motivo para aderir ao projeto europeu. Projeto que, sem a contribuição deste país, não poderia cumprir plenamente o objetivo para que foi concebido: a unidade dos povos e das nações do nosso continente. Falará em seguida o francês Jacques Delors. Ele é de origem francesa, mas possui neste momento o estatuto de funcionário internacional, já que ele preside um órgão também executivo das comunidades, a Comissão das Comunidades Europeias. Da Comissão das Comunidades Europeias, Sr. Jacques Delors. Eu recordo que a Comissão partilha com o Conselho de Ministros os poderes executivos. A Comissão faz propostas ao Conselho de Ministros que as aprova ou não, naturalmente. Senhor Primeiro-Ministro do Governo Português, Senhores Plenipotenciários, Senhor Presidente do Conselho Europeu, Senhores Presidentes das Instituições Comunitárias, Senhoras e Senhores, em momentos como este, que podemos classificar com um sentimento misto de honra e de emoção, podemos simultaneamente discernir os efeitos do destino, do nosso destino, e medir a faculdade que nos é dada para orientar o seu curso. Um país, um grande país, um povo, um grande povo decidem juntar-se à nossa comunidade e participar na realização da sua construção. É que se a dimensão económica, o mercado comum, é o âmago dos nossos tratados de que a Comissão é o guardião, o projeto europeu vai naturalmente mais longe para realizar as necessidades e as esperanças da época moderna. Muito nos apraz acolher os nossos amigos portugueses, orgulhosos também da sua prova de confiança face a um futuro daqui em diante partilhado. Durante os trabalhos de adesão que pareceram longos, porque foram sérios e difíceis, apreciamos, Sr. Primeiro-Ministro, a determinação e a competência da delegação do vosso país, a tenacidade e a clarividência do Sr. Ministro Hernani Lopes, a quem gostaria de prestar homenagem, tal como gostaria de saudar a obra da presidência italiana.
Permitam-me também felicitar pelo seu trabalho e pela sua dedicação os funcionários das instituições europeias. E faço uma menção particular, conforme compreenderão, para todos os nossos colaboradores que, no seio da comunidade, trabalharam sob a direção eficaz do meu amigo Lorenzo Natali. O resultado ao que chegamos ao fim de 8 anos de esforços parece-me justo e oferece uma base sólida para o desenvolvimento da cooperação e para o reforço da solidariedade. Gostaríamos de poder dizer que o caminho traçado é o caminho da prosperidade assegurada para a nossa comunidade alargada, mas que hoje está severamente afetada pelo desemprego. Aqui a crise está presente. Ela é profunda e é duradoura. Não escondamos a realidade. O que podemos, no entanto, afirmar é que um resultado positivo passa necessariamente por um suplemento da Europa em que cada um encontrará as razões e os meios de esperar e de agir mais eficazmente. Ou nos salvaremos juntos, ou pereceremos cada um para o seu lado. Após cerca de 50 anos de isolamento relativo, Portugal, que soube reencontrar a democracia, junta-se agora a nós para construir uma Europa mais forte e mais solidária. Eu sei melhor do que ninguém qual o extraordinário esforço empreendido pelo vosso país para reorganizar a sua economia e modernizar as estruturas. Por isso, defendi que o espírito de solidariedade para com Portugal inspirasse as modalidades da sua entrada na comunidade. Esta cerimónia é também para mim uma ocasião para saudar a tenacidade e o engenho deste povo europeu avant la lettre, e sem o qual a nossa Europa continuaria órfã de pais ilustres. Recordo que, diante deste mosteiro, deixando o mar da palha, passaram os navios portugueses que foram dar mundos novos ao mundo, fazer recuar o horizonte dos conhecimentos e transformar a visão dos povos. Por muito longe que olhemos, podemos ver os testemunhos destas epopeias que contribuíram de um modo determinante para o aparecimento de uma Europa moderna. Participando na descoberta do mundo e dos seus continentes, os portugueses deram uma identidade nova ao nosso e asseguraram-lhe um resplandecimento, a imagem de uma transição. Há 50 anos, Bartolomeu Dias dobrou o cabo das tormentas que o rei João II rebatizou de Cabo da Boa Esperança. Das tormentas à esperança, temos aqui um simbolismo muito atual. Separadas durante séculos por guerras fratricidas, as nossas nações decidiram voltar as costas à sua desunião e construir um futuro comum. Composta na origem por 6 países, a comunidade alargou-se progressivamente para hoje ocupar uma grande parte da Europa. E avaliamos o que reúne comumente sob o termo de velho continente, e isso surpreenderá nos séculos futuros pela sua novidade, a sua criatividade, a sua modernidade. Formulo o voto neste dia histórico de que a Europa não tenha mais uma vocação imperial. Ela tem uma mensagem de paz e de liberdade a transmitir ao mundo, ao mesmo tempo que uma oração a dirigir aos seus filhos, que se mantenham fiéis aos ensinos extraídos de uma história de dramas e de glórias, mas voltada para a conquista nunca garantida da democracia. Estes resultados parecem-me justos e oferecem uma base para o desenvolvimento da cooperação e reforço da sua solidariedade. Gostaríamos de poder dizer que o caminho traçado é o da prosperidade assegurada para a nossa comunidade alargada, que é hoje severamente afetada. Mas, infelizmente, não é esse o caso. Dizemos aos nossos filhos que sejam os pioneiros do renascimento novo, de uma cultura comum, que basearia a sua riqueza na fonte das nossas diferenças.
A inspiração para a reunião dos cidadãos da Europa existe. Ela é forte e real. Não se manifesta só no interior das nossas fronteiras comuns, mas também entre os povos que não se querem deixar fechar na lógica dos blocos ou que desejam diversificar as suas relações com as suas potências industriais. E nomeadamente estas nações da América, da África e da Ásia, para as quais, antes de sermos italianos, alemães ou portugueses, somos europeus. Oxalá saibamos responder a estes apelos. Mas é preciso que responsáveis políticos, económicos e sociais exprimam o desejo, a vontade de responder, mas infelizmente interesses imediatos dificultam o objetivo a atingir. Face à mutação profunda das nossas sociedades, à desordem económica e monetária do mundo, pedem-nos para agir e responder aos desafios levantados. Este dia solene que vê a democracia portuguesa unir-se à família comunitária é, portanto, um dia de esperança. Amanhã, o viajante que avistar o Cabo da Roca, o cabo mais a oeste do nosso continente, esse viajante saberá que está a chegar a um país e a uma comunidade, a Europa, reclamada pela necessidade, a evolução da história e o nosso destino comum. Com precisão ao segundo, quase que se diria, está a decorrer esta cerimónia nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa, a cerimónia do Tratado de Adesão de Portugal às Comunidades Económicas Europeias. E depois do discurso do Sr. Jacques Delors, o Presidente da Comissão das Comunidades Europeias, vai iniciar-se a cerimónia da assinatura do Tratado. A assinatura vai ser feita, eu repito, pela ordem alfabética dos países membros, mas a ordem alfabética vista na língua do respectivo país. Está, portanto, a assinar a delegação da Bélgica, que é chefiada pelo Primeiro-Ministro William Martens. La Belgique a toujours été un fervent partisan de l'entrée et de l'adhésion du Portugal à la communauté économique européenne. Et dès le début des discussions et du travail de préparation, nous avons, dans la mesure de nos possibilités, favorisé la candidature du Portugal. Sous la présidence belge, en 82, nous avons vraiment tout ce qui était dans notre possible pour faire progresser les discussions et les négociations. Encore en novembre 83, à un moment crucial dans les discussions sur l'adhésion du Portugal, j'ai rencontré votre Premier ministre Soares à Bruxelles et j'ai discuté longuement avec lui les possibilités et les stratégies pour arriver à un résultat positif. C'est donc avec un sentiment de satisfaction et c'est donc avec aussi beaucoup de bonheur que je souhaite au peuple portugais la bienvenue dans cette communauté européenne. Era William Martens, primeiro-ministro belga, que também aqui, naturalmente, assinou pelo seu país. O Sr. Martens fez uma referência à presidência belga, que em 82 permitiu desbloquear alguns problemas pendentes na altura. Já estamos a ver Ernst-Dieter Genscher, da República Federal Alemã. Antes do Sr. Genscher, a delegação dinamarquesa, chefiada pelo primeiro-ministro Paul Schluter, deveria ter assinado. Segue-se a Grécia, o membro mais novo da Comunidade Económica Europeia. A delegação grega é chefiada pelo seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Sr. Yannis Charalampopoulos.
A Grécia que, como já referimos, tinha o seu processo de adesão ligado ao português e espanhol no início, mas que conseguiu desligar esse processo e adiantar-se na entrada na Comunidade Económica Europeia. A Grécia é membro de pleno direito desde 1 de janeiro de 1981. Os outros membros gregos que assinam são o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Theodore Spangalos, e o embaixador junto da CE, Alexandre Zafiriou. Os plenipotenciários da França. A França é aqui representada pelo seu primeiro-ministro, o jovem Laurent Fabius. Aqui o temos, a assinar. Também por Roland Dumas, ministro dos Negócios Estrangeiros. Catherine Lalumière, secretária de Estado para os Assuntos Europeus. E Delabarre de Nanteuil, embaixador representante junto da CE. Os 4 membros da delegação francesa. Os plenipotenciários da Irlanda. A delegação irlandesa é comandada pelo seu primeiro-ministro, Garret FitzGerald. É curioso referir que a Irlanda é talvez o membro comunitário que apresenta mais semelhanças com Portugal. É assim do seu ponto de vista interno, da sua economia, é assim também, talvez, no seu processo de adesão à comunidade. 11 anos por parte dos irlandeses, 8 por parte dos portugueses. O processo irlandês esteve ligado ao processo inglês, como se sabe, conheceu alguns obstáculos de monta até à sua plena adesão em 1973. Os outros membros da delegação da Irlanda são Peter Barry, ministro dos Negócios Estrangeiros, e Arroque, embaixador representante junto da CE. Os plenipotenciários da Itália. A Itália, cuja delegação é chefiada pelo seu primeiro-ministro, Bettino Craxi, teve um papel decisivo na conclusão do processo de negociações. Bettino Craxi, que vai assinar pela Itália, é também o presidente do Conselho do Conselho Europeu, isto é, o Conselho de Chefes de Governo e Chefes de Estado, que se reúnem periodicamente. À direita nós vemos Giulio Andreotti. Giulio Andreotti, que acaba de assinar, que é o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Já está a assinar Pietro Calamia, embaixador representante junto da CE. O Sr. Pietro Calamia desempenhou também um papel tido por muito importante neste processo, porque ele funcionou na fase final de negociações como um interlocutor privilegiado de Portugal. O Sr. Calamia e o Sr. Andreotti são vistos como 2 personalidades que permitiram desbloquear os problemas de última hora. Esta é a representação do Luxemburgo. Jacques Pousse, ministro dos Negócios Estrangeiros. Joseph Wefland, embaixador representante junto da CE. Luxemburgo é um país que tem uma relação interessante com Portugal, já que grande parte da sua população ativa é constituída por portugueses, justamente. Os plenipotenciários. E daí alguns problemas que tenham surgido ao longo da negociação. Convirá, aliás, recordar que o Luxemburgo tem tratados especiais assinados com a comunidade no âmbito da movimentação dos trabalhadores. Esta é a delegação holandesa. Continuamos aqui a seguir a ordem alfabética, só que a Holanda, na sua língua, começa por N e, portanto, vem aqui neste lugar. É o Sr. Ruud Lubbers, o primeiro-ministro holandês, quem chefia esta delegação.
seguido por Hans van Broek, Ministro dos Negócios Estrangeiros, e Os Rutten, plenipotenciários Embaixador do Reino representante Unido. junto da CE. Finalmente, é a vez do Reino Unido. O chefe da delegação é o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Sra. Thatcher, o Sr. Geoffrey Howe. Acompanhado por Sir Michael Butler, Embaixador representante junto da CE, e também por Sir Hugh Byatt, Embaixador do Reino Unido em Lisboa. Será interessante referir que este tratado está a ser assinado precisamente nos dias finais da presidência italiana, que, como já dissemos, teve um papel fundamental no desenlace destas negociações. A presidência italiana terminará no final deste mês e, portanto, tanto o Sr. Bettino Craxi como o Sr. Giulio Andreotti cessarão funções como presidentes de órgãos comunitários. Os plenipotenciários da Espanha. A Espanha, que formalmente assinará naturalmente o seu tratado de adesão em Madrid, não seguiu aqui a ordem alfabética, uma vez que ainda não é membro. A Espanha é naturalmente um país candidato à adesão, que é aqui saudado pelas primeiras palmas desta cerimónia. Esta cerimónia, portanto, a assinatura do tratado é um ato formal que significa a finalização de negociações. A adesão será definida com a ratificação deste tratado. Este tratado terá que ser ratificado pelos parlamentos nacionais de todos os países envolvidos e só aí a adesão será definida. Esta cerimónia sublinha de forma explícita a finalização das negociações. A delegação espanhola, como devem ter reparado, é chefiada por Filipe González, Fernando Mourão, Manuel Marinho e Gabriel Alfaro. E agora é debaixo de palmas de toda a assistência que Mário Soares, Rui Machete, Jaime Gama e Hernani Lopes vão assinar o Tratado de Adesão de Portugal às Comunidades Económicas Europeias. Sem dúvida, um momento de uma importância que só o futuro dirá qual será esse alcance. Pode dizer-se que termina aqui um período de 8 anos de trabalhos e de esforços intensos para que Portugal se torne membro da Comunidade Económica Europeia. É de facto um momento de uma grande importância pelos efeitos que poderá trazer para Portugal. Também à tarde será a vez do Primeiro-Ministro Mário Soares assinar em Madrid todos os documentos relativos à adesão da Espanha, que também hoje, mas ao fim do dia, se tornará o 12º país membro das Comunidades Económicas Europeias. Estas delegações assinaram o tratado em duas versões, uma portuguesa e uma francesa. E agora é a vez do Primeiro-Ministro português fazer a sua intervenção de fundo nesta cerimónia. Ilustres plenipotenciários, minhas senhoras e meus senhores, nestes claustros, velhos de 4 séculos, juntam-se hoje o passado e o futuro de Portugal. Ao realizar aqui a cerimónia histórica da assinatura do Tratado de Adesão de Portugal às Comunidades Europeias, quisemos sublinhar que a fidelidade às nossas raízes e tradições constitui condição essencial para a construção do futuro. Símbolo da cultura portuguesa e porque portuguesa europeia, marco de uma aventura que foi sonho e realidade
e trouxe novos mundos ao mundo, este monumento, património artístico universal, exprime bem o gênio português e constitui uma referência insubstituível da sua história multissecular. Daqui partiremos, pois, fechado o ciclo imperial, simbolicamente, para uma nova arrancada que reinsira Portugal no contexto da unidade europeia, participando de pleno direito do seu dinamismo e progresso. Quero acreditar que o ato a que acabam de assistir pode, sem exagero, considerar-se como um dos momentos mais significativos da história portuguesa contemporânea, constituindo ao mesmo tempo, para a Europa das comunidades, um passo decisivo de confiança em si própria, de alargamento das suas potencialidades e também de abertura em relação ao exterior. Para Portugal, a adesão à CEE representa uma opção fundamental por um futuro de progresso e de modernidade. Mas não se pense que seja uma opção de facilidade. Exige muito dos portugueses, embora lhes abra simultaneamente largas perspectivas de desenvolvimento. Por outro lado, constitui a consequência natural do processo de democratização da sociedade portuguesa, iniciado com a Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974, e igualmente da descolonização que se lhe seguiu, a qual, feita com atraso de 20 anos em relação aos outros países europeus, e apesar dos traumas e desvios porventura inevitáveis, nos permite hoje mantermos relações fraternas e fecundas com os países africanos de fala oficial portuguesa, todos, aliás, aderentes à Convenção de Lomé. A tarefa primordial que nos ocupará a partir de agora será a de reduzirmos cada vez mais a distância que ainda nos separa dos países desenvolvidos da Europa, criando para os portugueses padrões de vida e de bem-estar verdadeiramente europeus. Para tanto, não há outro caminho. Precisamos de persistir na via que temos trilhado nos últimos 2 anos. Praticar uma política financeira de rigor e de verdade, lutar pela estabilidade política como elemento essencial de recuperação económica e de modernização e aprofundar as instituições democráticas, designadamente mediante a prática da solidariedade nacional, da concertação social e do diálogo. O povo português, na sua esmagadora maioria, sabe bem o que a democracia lhe trouxe no plano da cidadania e da dignidade no trabalho, mas também no das realizações materiais. Sabe que uma vivência democrática a nível local, regional e nacional representa um bem de inestimável valor que importa preservar e saber desenvolver em benefício das populações. A democracia pluralista foi, em Portugal como em Espanha, condição imprescindível para a integração europeia.
Mas esta, agora conseguida, fixa por forma definitiva o quadro institucional democrático dos dois países peninsulares, tão sujeitos no passado recente a desastrosas aventuras ditatoriais. A palavra será agora conferida às jovens gerações, a quem se abrem exaltantes perspectivas de realização pessoal e de progresso. Principais beneficiários da integração europeia, os jovens terão agora de saber mobilizar-se para a grande tarefa nacional do desenvolvimento e da modernização, por forma a que Portugal venha a ser não só terra de liberdade, de convivência cívica e de tolerância, mas também um espaço de prosperidade, de desenvolvimento científico e tecnológico e de justiça social. Honro-me de ter sido quem assinou, em nome do Governo da República, o pedido de adesão de Portugal à CEE em março de 1977. 8 anos depois, encerrado o processo das negociações, que foi longo e difícil, mas que finalmente, como todos reconhecem, foi coroado de êxito para Portugal, tenho agora a oportunidade histórica de subscrever o Tratado de Adesão. Conseguimos. Outros deixaram o seu nome associado a um esforço que foi comum aos sucessivos governos constitucionais e que requereu enorme persistência. Desejo aqui referir Sá Carneiro, Amaro da Costa e Mota Pinto, para só citar os desaparecidos. Mas não será justo esquecer, neste momento, o nome de Ramalho Yanes, que, como Presidente da República e durante os seus 2 mandatos, sempre se manteve fiel ao grande projeto nacional da integração europeia. Os últimos 2 anos das negociações foram particularmente árduos e esforçados. Cumpre-me realçar a contribuição dos ministros Hernani Lopes e Jaime Gama e das equipes ministeriais que coordenaram, as quais trabalharam com incansável dedicação e invulgar eficácia. A Comissão de Integração Europeia e o seu Presidente, António Marta, merecem igualmente uma palavra de louvor pelo imenso trabalho realizado e pelo espírito de serviço de que deram provas e que constitui um exemplo a seguir. De realçar é igualmente a contribuição positiva que deram às negociações os representantes dos governos regionais dos Açores e da Madeira. Nos 8 séculos da sua história, Portugal conheceu épocas semelhantes àquela que hoje vivemos. Épocas em que um desafio nacional inelutável foi capaz de galvanizar a nação. É disso que se trata hoje de novo, quando já não há novos mundos a descobrir, mas sim homens e condições de vida a transformar e melhorar e novas tecnologias a desenvolver.
Porém, os velhos do Restelo, esses permanecem envoltos no mesmo negativismo sistemático perante o que é novo, a aventura e o espírito de risco. Gostaria que as minhas palavras fossem ouvidas pelo povo trabalhador de Portugal, para quem surgem novas perspectivas e potencialidades de progresso e justiça social. Nas mãos dos agricultores, dos operários, dos cientistas, dos homens de cultura, dos empresários, dos quadros, dos intelectuais, dos técnicos, dos artistas e, sobretudo, dos jovens, de todos os portugueses, em suma, mulheres e homens, está o futuro de Portugal, para cuja construção não faltarão, a partir de agora, os estímulos e as ajudas necessárias. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará, como hoje aqui ficou comprovado, com a presença de qualificados representantes de todos os Estados da Comunidade dos 12. Mas será no trabalho, na organização e na capacidade de adaptação a novas situações concorrenciais que os portugueses terão de encontrar a força necessária para a modernização das estruturas produtivas e, mais importante ainda, para a necessária reforma das mentalidades de que falava António Sérgio. Os próximos anos vão ser de ingente esforço coletivo. Não nos iludamos, por forma a assegurar em boas condições a inserção de Portugal no espaço comunitário. Necessitamos de tranquilidade política e de paz social para poder trabalhar a sério e tirar todo o rendimento do trabalho realizado. Não poderemos dar-nos ao luxo de nos dividirmos por questões acessórias. Teremos de nos saber concentrar no essencial, de não dispersar esforços em ações contraditórias, nem ignorar os valores e os homens de prestígio que efetivamente temos. Todos seremos necessários, mas para dar rentabilidade e eficácia a um esforço necessariamente coletivo, teremos de saber manter a estabilidade e a segurança, valores insubstituíveis da vida democrática. Teremos íntimos contactos a todos os níveis com a Europa dos 12. A experiência representa aí um trunfo de um valor que não é legítimo desconhecer. Portugal, contudo, não vai só receber com a integração europeia, vai também dar muito de si. Vai contribuir com a sua velha cultura e o gênio do seu povo para a construção europeia, a que, aliás, os nossos imigrantes na Europa se encontram associados por forma inapagável há longos anos, Europa da qual, a partir de agora, virão a ser cidadãos de pleno direito. A Europa das comunidades, para nós, não será tão só um mercado comum de bens e de serviços. Vemo-la como um espaço de liberdade, de respeito pelos direitos do homem e de humanismo, mas também como uma entidade política autónoma e coesa,
a que competirá uma ação de liderança moderadora na cena internacional em favor da paz. A vocação para o diálogo Norte-Sul, que a comunidade europeia já possuía, fica agora grandemente reforçada com a entrada de Portugal e de Espanha, países cuja história foi tecida no contacto com povos e civilizações de outros continentes, que tanto contribuíram para a difusão dos valores europeus no mundo e cujos idiomas são hoje falados por cerca de 400 milhões de seres humanos. Portugal, para quem os laços de fraternidade com os países africanos de expressão portuguesa e com o Brasil revestem primordial importância, está certo de que a sua entrada na CEE contribuirá para criar um novo dinamismo de cooperação da Europa comunitária com a África e com a América Latina. Seremos igualmente fiéis à nossa vocação atlântica, tendo visto pelo presente tratado reconhecidos os nossos direitos sobre uma vastíssima zona desse oceano que tão intimamente conhecemos há séculos e cujas imensas potencialidades importa urgentemente saber explorar. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me uma palavra final para os 10 países que nos acolhem, para o Presidente em exercício da CEE, Bettino Craxi, para o Ministro Andriotti e para o Presidente da Comissão, Jacques Delors. E permitam-me que aproveite este momento solene para saudar a Espanha, país irmão, aqui representado pelo Presidente Felipe González e por outros queridos amigos, no dia em que conosco inicia uma nova e decisiva fase da sua tão longa e riquíssima história. Espanha e Portugal têm seguido destinos quase sempre paralelos, que algumas vezes por forma fugaz se cruzaram, mas com muito mais frequência se desconheceram e se ignoraram. Com a entrada simultânea na CEE, abre-se-nos uma nova fase de cooperação bilateral alargada, baseada no respeito mútuo, na igualdade, na solidariedade de interesses e na reciprocidade de vantagens. Essa é a vontade política dos dois Estados que a entrada simultânea na Comunidade Europeia vem não só realçar, como mesmo facilitar. Reitero a todos os presentes, e muito em especial aos convidados estrangeiros, os agradecimentos do governo português pela sua honrosa presença. E formulo um último voto, que este dia fica a assinalar na história da Comunidade Europeia uma data de bom augúrio para o futuro europeu. Um futuro que desejamos solidário e de unidade, capaz de propiciar aos povos das comunidades progresso e justiça social,
e de ser um fator de paz e de estabilidade no mundo conturbado dos nossos dias. Muito obrigado. Foram as palavras de Mário Soares no discurso de encerramento da cerimónia da assinatura do Tratado de Adesão de Portugal às Comunidades Económicas Europeias. Está assim cumprido uma ocasião alta das comemorações do dia de hoje, a assinatura pelas 12 delegações aqui presentes do Tratado de Adesão de Portugal e Espanha. Tratado que foi aqui assinado em duas versões, uma portuguesa e uma francesa. Logo à tarde, em Espanha, será a vez de uma versão espanhola ser assinada também. O chefe do Protocolo de Estado já deu por terminada esta sessão e os chefes das respectivas delegações vão ser agora encaminhados para a saída do Mosteiro dos Jerónimos para tomarem lugar nos respectivos automóveis e dirigirem-se para aqui bem perto, para o Palácio de Belém, onde serão recebidos pelo Sr. Presidente da República, General Ramalhianes.